Nós podemos prosseguir então, doutora, se a senhora quiser tomar questionamentos Sim. acerca disso que já foi trabalhado na audiência, explorar Perfeito. talvez algum ponto, né? Certo. Ou requerer que o colaborador explore algum ponto dentre aqueles que nós já tratamos aqui hoje. Certo. Boa tarde. Só para ficar bem claro, você acredita que a demora, o impedimento que você teve para começar a iniciar as tratativas, tá gravando? Está. Para o acordo de delação foi essencial para que o acordo fosse tão difícil de ser obtido, ou seja, houve um prejuízo para você essa demora com que o Edson acabou causando na procura pelo acordo? A gente já conversei sobre isso. Evidentemente que sim, porque logo que eu cheguei aqui em janeiro, quer dizer, se os advogados que eram os advogados do Paulo, dos quais eu tomei contato, o advogado do Júlio, que aconselharam a que eu fizesse logo a delação, que eu era dos primeiros, e inclusive pelo meu cargo, né, porque eu fui o segundo diretor a ser preso, porque o Duque tinha sido solto. Né. Eu tenho certeza que a colaboração teria sido muito mais rápida e mais efetiva no sentido de vantagens, até Tempo. de tempo, porque eu fiquei... Não, sem contar o tempo que eu fiquei preso, né? Quer dizer, essa posição, e aí eu não sei, aí a questão jurídica, porque chegava a ser, o que eu falei, visceral, questão de princípio, dogma. Dogma, os advogados diziam, mas de jeito nenhum, não faça isso, não faça delação, não faça delação. Quer dizer, isso foi fundamental. Alguma vez você orientou o doutor Edson Ribeiro a procurar o senador Delcídio Amaral para pedir dinheiro para que não houvesse a delação, ou o seu filho a pedir dinheiro, Bernardo Severo, a pedir dinheiro para que não fosse feita a delação? Não, vamos corrigir isso, isso é importante. Não, em nenhum momento, não, eu não pedi dinheiro só ao Delcídio, não. Eu pedi dinheiro a uma série de amigos. Mas aí, com a condição de não delatar? Não, amigos não tem nada a ver com o assunto. Amigos que alguns contribuíram espontaneamente, por entender a minha situação, estava com os meios bloqueados, mas em nenhum momento eu condicionei, não, se me der, sei lá, 10 milhões de dólares, eu passo 5 anos na cadeia e depois eu vou para... Tá certo? Não houve isso, não houve. O que eu pedi é que aos amigos, e aí o Edson se mexeu, outros amigos que não tinham nada, que eu tinha que pagar o Edson também, tinha que pagar vocês, né? Vocês não são aqui de graça. Isso eu faço questão de dizer, doutor Márcio. Em nenhum momento eu condicionei o meu silêncio a pagamento ou a benefício monetário. Isso não... Alguma vez você orientou o doutor Edson Ribeiro a dizer que você faria uma delação seletiva, tirando André Esteves da BTG e Delcídio Amaral? Não. O seletivo aí que eles falavam, que foi dito que eu era seletivo, é que eu estaria, engraçado isso, eu estaria protegendo, isso me foi dito por um procurador, eu estaria protegendo o Fernando. Não, vou repetir a pergunta. Alguma vez você orientou o doutor Edson Ribeiro a pedir dinheiro em troca de uma delação seletiva? Não, nem seletiva, nem não seletiva. Nenhum momento. Você sabia que o doutor Edson Ribeiro estava procurando o senador Delcídio Amaral para receber um contrato de honorários no valor de 4 milhões de reais? Não. Você sabia que o senador Delcídio Amaral havia contatado André Esteves para fazer o pagamento deste contrato de honorários? Eu nem sabia que o Delcídio conhecia o André. Algum momento, Edson Ribeiro sugeriu que, caso fosse feita uma delação,
que fosse protegido o senador Delcy Amaral? Não. Não, houve. Houve, afinal de contas, ele falou assim, nós temos que tentar proteger o Delcídio, afinal de contas, o Delcídio é seu amigo. Isso, se você vai fazer a delação, talvez haja uma forma de não envolver o Delcídio. É o que eu falei, é impossível. Alguma vez o Dr. Edson Ribeiro, ao retornar de Brasília, disse que o senador Delcy Amaral tinha contato com algum ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e que estaria fazendo movimentações políticas? Em que contexto? No contexto da... Porque uma das coisas que aconteceu também é que, a partir de um certo momento, as visitas do Edson começaram a escassear, né? Aqui a Curitiba. Então, o meu contato era remoto, via Alessia, via o meu filho, que falava com o Delcídio. Quer dizer, então, não houve, o contato sempre foi assim, não, o Delcídio está ajudando. E a última foi essa que eu mencionei há pouco. Aí foi meu filho, que meu filho vivia diariamente em contato com o Edson, né? Insistindo e persistindo, e literalmente enchendo o saco do Edson, né? Na linha porra, tem que fazer alguma coisa, meu pai está preso, cacete, meu pai está preso, porra. Né? E, não, questão de dias. Porra, questão de dias eu estou há um ano, né? E aí foi que surgiu essa última conversa, e meu filho falou, porra, pai, nós estamos sendo enganados. Porque, porra, essa história de que é amigo, que os garotos, os meninos... Primeiro que eu conheço a Dilma, eu fiquei muito cabreiro. Embora eu conheça a intimidade da Dilma com o Delcídio, se a Dilma gostasse tanto assim de mim, ela não tinha me sacaneado, desculpe a expressão, há um ano, quase 2 anos atrás, quando fugiu da responsabilidade, dizendo que tinha aprovado Passadina, porque eu não tinha dado as informações completas. Ela me jogou no fogo, ignorou a condição de amizade que existia, que eu acreditava que existia, trabalhei junto com ela há 15 anos, e preferiu, para livrar, porque estava em época de eleição, tinha que arrumar um Cristo. Então, não, eu fui enganado, é mentira. É mentira. Eu estou dizendo que isso não tem importância para a homologação. Dilma sabia de tudo, o tempo todo. Certo. E, aliás, estatutariamente, aí o senhor conhece bem, estatutariamente, a responsabilidade na Petrobras de aquisição de ativos pertence ao Conselho, do qual a Dilma era presidente. Professor, voltando à questão Edson Delcídio. Em algum momento, Edson voltou com algum comentário, com exceção desse dos meninos, dizendo que Delcídio já estava... Foi esse comentário que já tinha... Aí eu não sei, um comentário que era muito repetido era esse de que estavam trocando o ministro do STJ. O nome eu não me lembro, não, porque esse aí é um chato, é um pentelho, desculpe as expressões. Agora vai entrar fulano, que esse aí é nosso. Esse aí, tranquilo, porque ele, como relator, os outros acompanham, né? Aí foi esse tipo de informação. E que o STF, o Delcídio já estava conversando, não sei o que e tal. Certo. Com relação à gravação, a ideia da gravação e a espontaneidade veio de Bernardo Severo? De Bernardo Severo. Bernardo Severo com a sugestão do próprio procurador. Não, foi Bernardo. O Bernardo, ele tomou a decisão quando, com a sugestão seguinte, me expressei mal, não é a sugestão, quando ele viu que não tinha solução para poder apresentar uma prova que, de acordo com o procurador, fosse eficaz... Teria que apresentar uma evidência. Tinha que apresentar evidência. Ele se armou, buscou os recursos, a garotada tem essa facilidade de smartphone, não sei o que. Eu, por exemplo, não saberia. Primeiro, não saberia, nem teria frieza de manter a conversa dele. Ele, por iniciativa própria, sozinho, é meu filho. Só para deixar claro, uma eventual sugestão do Ministério Público foi no sentido de que não poderia ser feito qualquer delação sem que houvesse uma prova
sobre o assunto tratado na gravação, isso? É. A sugestão, então, foi que procurasse uma prova. Procurasse uma prova. A única prova que ele conseguiu imaginar foi essa. Porque que Certo. prova ele ia conseguir? Recibo? Certo. Né? Há, no seu entendimento, alguma razão para Delcídio Amaral ter mentido sobre André Esteves, de que ele faria o pagamento, alguma coisa nesse sentido? Eu também não sei se Delcídio mentiu. Porque, pelo jeito, o André estava disposto a colaborar. Quer dizer, Delcídio não é... eu conheço Delcídio, não é a característica dele soltar dinheiro fácil. Ao contrário, é de receber. Então, ele deve ter buscado... E outra característica do André é a quantidade de dinheiro que ele tem. Né? Então, ele deve ter mostrado, depois que ficou sabendo que estava envolvido, deve ter dito, André, nós temos que... Tanto que o André coloca o avião dele. O Falcon para voar daqui à Espanha custa $50 mil, só o deslocamento dele. Certo. Então, A pergunta final é, com relação aos depoimentos, foram realizadas algumas reuniões com os procuradores da República, onde foram discutidos os assuntos trazidos nos anexos, correto? certo. Esses anexos foram entregues com a sua rúbrica para a Procuradoria-Geral da República na data da assinatura do acordo. Foram assinados no Complexo Médico Legal. Sim. Os assuntos, então, que estão nos anexos são de conhecimento da Procuradoria da República desde a época em que fizemos as reuniões? Faz 2 semanas, isso? Isso. Certo. Sem mais perguntas, então. Duas. Faz mais, né? Acho que é 3 semanas. Senhor Nestor, o senhor tem conhecimento do conteúdo do acordo que o senhor subscreveu? O senhor leu, o senhor tem conhecimento do acordo que o senhor subscreveu com a Procuradoria? Sim, Da colaboração, das condições. Aquilo que o senhor subscreveu tem, assim, o conteúdo dos depoimentos que o senhor submete para fins de homologação, evidentemente representam a verdade e representam em relação ao acordo a sua vontade, sem reserva nem ressalva em relação a nenhum ponto. Sim. Tá certo.